Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui, junto com vocês, decorações com pasta americana com o tema churrasco, produto de limpeza e viagem. Eu sei, é uma mistureba, mas eu juro que vai fazer sentido no final. Eu recebi uma encomenda onde a filha queria presentear a mãe dela com temas que ligassem diretamente à personalidade dela. Então, ela gosta muito de churrasco, então fiz umas carninhas na brasa de pasta americana. Fiz a malinha de viagem dela, é uma mala cheia de florzinhas roxas. E também fiz produtos de limpeza, porque ela é fascinada por limpeza. Eu acho que assim como ela, a minha também é, e todas as mães do mundo são. Então acho que é de mãe mesmo. Eu tô super ansiosa pra mostrar o resultado final pra vocês, porque ficou a coisinha mais fofa deste mundo. Então continua assistindo, já deixa o seu like, porque é muito importante pra mim, hein? Mas então tá, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Vou começar fazendo minha decoração pela plaquinha, escrito Feliz 45. Eu já preparei minha massa. Eu sempre misturo pasta americana junto com a massa para flores. Eu já expliquei o motivo no outro vídeo, mas só relembrando, eu faço isso justamente para ficar numa consistência perfeita para eu fazer a decoração para os cupcakes e eles secarem e ficarem bem durinhos, tá? Então, beleza, já estiquei minha massa aqui na mesa. Eu já separei as letrinhas que eu vou usar pra fazer essa escrita. Então, ó, vou colocar aqui, vou posicionar as letrinhas pra formar a palavra. Com cuidadinho. Tá, vai ser mais ou menos assim. Eu vou começar, então, pressionando o F. Com cuidado. Ó, pressionei um pouquinho. E procura colocar a pressão, a mesma pressão de todos os lados, tá? Pra que um lado não fique mais vincado que o outro. E eu venho aqui e retiro. Pronto, o Fzinho tá pronto. Vou fazer as outras letrinhas. Pressiona sempre com a mesma pressão. Quando vocês forem fazer essa palavra, juntando essas letrinhas, o ideal é que vocês façam uma linha imaginária, digamos aqui, ó. Justamente para deixar que todas as suas letrinhas, elas fiquem super alinhadas, tá bom? Para não ficar uma letrinha acima da outra, enfim, e causar estranheza, né, para quem tá lendo, tá bom? Então tem que pensar nisso também. Vai criando uma linha imaginária para ficar mais bonitinho, tá bom? E agora eu vou fazer o Z. O Z eu vou fazer ligando com o finalzinho do I, tá? Então, para que isso seja possível, eu tenho que tirar a última letrinha e eu coloco, então, a letrinha posterior para ela encaixar bonitinho na letrinha anterior. Então, pronto, ó, fiz o Z, pronto, feliz. Só vou ajeitar aqui um pouquinho, passando o dedo mesmo, pronto. E agora, eu vou colocar as letrinhas, os números, né, 45, que é a idade que o aniversariante vem fazendo. Pronto, ó, vou posicionar aqui no meio. Vou começar pelo 5. Então, posicionei, pressiono um pouquinho, e agora como eu tenho certeza que é esse lugar mesmo que eu quero, aí eu pressiono com mais força. Eu vou fazer isso com 4, sempre mantendo alinhado, para não causar estranheza. Então, pronto, feliz 45. Eu vou fazer o corte com essa forminha, tá? Então, eu vou pegar aqui um ladinho ideal e pronto. Pressiono e dou uma leve mexidinha pra trás e pra frente, pra ficar mais acabadinho, tá bom? Então, pronto. Vou tirar meu excesso e vou ajeitar as laterais desse corte que eu acabei de fazer. Então, tá, eu vou deixar secando um pouquinho em cima do papel toalha, aí eu volto pra fazer a pintura nessas letrinhas, pra preencher esse vazio. Beleza, ó, eu já fiz a misturinha do meu rosa gold com álcool de cereais. E agora eu vou pegar um pincel bem fininho e eu vou passar dentro dessas cavidades que eu fiz, tá? Então, vamos lá.
Nessa parte, quanto mais pigmentado tiver essa misturinha, menos trabalho você vai ter. Por quê? Porque daí você, por opção, né? Você só passa uma mão só, não precisa passar a segunda pra ficar mais forte a cor. Então, por exemplo, ó, esse aqui tá bem pigmentado. Depois que eu acabar, eu vou avaliar se eu preciso passar uma segunda demão ou não. Eu vou deixar secando um pouquinho. E depois eu venho fazendo a segunda mão. Vou fazer minha segunda decoração. Eu vou usar esse tonzinho de rosa bem clarinho. Vou esticar aqui minha massa. Vou vir com meu cortador redondo. Aperto e dou uma giradinha. Eu vou começar agora a fazer a decoração de limpeza, produtos de limpeza. Peguei esse laranja pra fazer o balde. Então, vamos lá. Já amoleci ele um pouquinho. Vou dar uma apertadinha aqui. Aperto no fundinho para ele ficar reto. Faço uma espécie de cilindro. E com a pontinha de uma das minhas ferramentas, da minha espátula, eu vou abrindo um caminho aqui dentro. Só cuidado para não furar aqui do outro lado, tá? Então, vai com calma. Eu vou apertando, ó. Pode apertar a espátula no dedo. Então, ó, vai apertando, vai apertando. E depois que já cabe seu dedinho, vai acertando com o seu dedo mesmo pra ficar mais uniforme. E mais bem acabadinho, tá? Então, ó, enquanto eu tô fazendo isso, eu querendo ou não, eu vou levantando a parede, né? Então, eu vou esticando a massa pra cima. Então, do tamanho que eu comecei pro tamanho de agora, ele já tá um pouquinho mais alto. Então, venho aqui e dou uma afundada, tá? Tem balde bem simétrico, assim, digamos, bem redondinho. Tem uns que são mais ovais, então não se apega tanto nisso não, tá? Eu vou fazer ele um pouquinho mais fininho na ponta de baixo do que na ponta de cima. E pra isso, é só eu apertar com cuidado o fundo, tá? Que querendo ou não, ele já vai ficar nesse formatinho, meio que na diagonal, tá bom? Eu só vou dar uma achatada aqui pra eu ter certeza que ele vai dar uma parada, né, de pé sozinho. Então, pronto, ó. Criei meu baldinho, vou colocar aqui em cima, só pra eu ver como vai ficar a decoração. Pra mim já tá bom, eu só vou até dar uma achatadinha a mais. Então, pra isso, eu inverti o balde e apertei com o dedo mesmo. E até bom, porque essa parte de cima, ela fica mais uniforme. Aqui, eu vou colocar água. Para que isso seja possível, eu vou colocar uma massinha. Coloco uma gota aqui, eu posso passar também nas laterais, porque eu vou subir essa água. Peguei até um pedaço maior aqui. Jogo aqui dentro. E pronto, agora eu vou brincando com a água, deixo ela em movimento, não deixo ela uma bolinha reta não, tá? Deixa a aguinha em movimento. Se você vê que precisa jogar mais água, pode jogar. Mais pasta americana azul, no caso. Eu vou jogar, porque ela tá bem simplinha. Pra isso, eu vou só pingar um pouquinho d'água, pra não ter erro. Então, ó, pinguei. E joguei
mais massa azul. E pronto, ó. Já tô criando uns movimentos aqui dentro. Vai ficar assim. Eu vou deixar de lado e agora eu vou fazer uma luvinha. Então, ó, peguei aqui o amarelo. Com o meu rolo, sem espessura mesmo, eu vou abrir a massa aqui. E agora, eu vou recortar. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o punho. Então, ó, punho. Punho. Vou fazer o dedão. O dedão vai ser o único que eu vou recortar separado. Então, ó, dedão aqui. O resto, eu vou fazer tudo junto e depois, quando eu cortar, eu vou acabar afastando os dedinhos com a minha espátula, tá? Pra ficar mais fácil. Tá bem grande. Que imagina, ó, eu vou colocar penduradinho aqui. Só que tá bem grande, então eu vou refazer para eu cortar um pouquinho menor. Aqui é, assim, ao vivaço com vocês, então o que não ficar legal... Ai, o que não ficar legal, peço desculpas, porque eu vou ter que refazer até ficar bem bonitão, tá? Então, vamos lá. Mas é bom, né? Porque vocês veem que tem que refazer mesmo, né? Não tem que se apegar na primeira decoração que você fizer. Tem que ir fazendo até você ficar contente com o resultado. Então, prontinho. Estiquei minha massa, meus dedinhos. Vou começar aqui. Eu vou fazer 1, 2, 3 risquinhos aqui, tá? O do dedinho eu vou deixar menorzinho. E pronto. Agora, aproveitando que a massa tá bem... Assim, bem não, né? Mas tá bem... tá puxando pra ficar bem sequinha e dura já. Eu vou aproveitar e vou cortar no próprio estilete aqui as pontinhas. Pronto, ó. A luvinha, que graça. Eu vou fazer, então, isso uma segunda vez, o espelhado, né? Porque é a mão esquerda e a mão direita. E depois eu vou vir e vou colocar aqui em cima. Dessa forma, tá? Mesmo processo. Pego a massa, mexo bastante pra ela ficar bem molinha. Se você quiser, você pega a sua mãozinha que você acabou de fazer, você espelha, tá? Porque a gente vai fazer a mão inversa. Então, você tem que espelhar para que você não faça duas mãos esquerdas, por exemplo. Tá? Então, posicionei aqui em cima. E só ir ajeitando, caso saia, né, a sua modelagem de cima. E prontinho, tá ganho. Vou fazer o dedão, vou puxar pra cima e pronto. Uma luvinha eu vou colocar em cima do balde e a outra eu vou deixar meio que assim, jogadinha mesmo, no chão, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma aqui e a outra penduradinha no balde, dessa forma, tá? Só que, do balde, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar bastante daqui. Eu vou abrir um caminho aqui pra mim, ó, então tô tirando a água, aproveitando que ela tá ainda molinha. Eu venho aqui, jogo aqui dentro e pronto. Coloco a água no lugar de novo. Pego a minha água e passo um pouquinho aqui na mãozinha. E prontinho. Vou colocar essa base de lado. Eu vou fazer agora uma tirinha preta mesmo. O que eu vou fazer agora vai ser a alça do balde, tá? Então, por isso que eu vou deixar preto mesmo. Tento deixar o mais uniforme possível,
pra não ter desnível. E pronto, aqui tá meu baldinho. Eu venho aqui, posiciono de um lado, posiciono do outro e vejo se esse tamanho tá bom. Ele tá bom, mas eu quero deixá-lo mais fino ainda. Então, eu venho e vou esticando a massa até eu gostar. Pronto, com ele mais fininho, certeza que eu vou gostar. Eu venho aqui, com muito cuidado, e posiciono. Pronto, ele vai ser mais ou menos aqui. Então, eu vou cortar o excesso. Vou vir com a minha colinha, que é a água, e vou vir colando essa tirinha que eu acabei de fazer. Só pra fazer um charme a mais, eu vou fazer 2 botõezinhos aqui em cada lateral. Então, ó, fiz uma bolinha, dou uma leve pressionada, vai ficar assim. Venho com minha aguinha, posiciono, deposito a água onde eu quero, venho com o meu dedo e pronto. Eu vou dar uma achatada com a minha ferramenta. Beleza? Farei isso do outro lado. Coloque em cima do papel toalha para secar também. Agora, eu tô fazendo um paninho. E pra fazer o paninho, eu só peguei o meu tomzinho lilás, estiquei a massa bem fininho, recortei um triângulo. E agora, eu vou dar uma dobradinha, insinuando que ele tá realmente dobradinho, ó. Por exemplo, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Então, vou colocá-lo aqui, ó, pra tentar imitar um paninho mesmo, de limpeza. Agora, eu vou fazer tipo um esfregão, aquela escova, sabe? Eu peguei aqui minha massa marronzinha. Eu vou fazer uma bolinha primeiro, vou achatá-la e nas laterais eu vou pressioná-la pra ela ficar num formato oval. Agora, eu vou vir com o meu pedacinho amarelo, faço uma bolinha, dou uma pressionada. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um formatinho exatamente como esse. Opa, tá fora aqui. Exatamente como esse, mas menor, tá? Porque são as cerdas. Eu vou dar uma cortadinha em todas as laterais, cortei e eu vou ajustando até ficar do meu agrado. Você pode fazer um retângulo mesmo, que acaba sendo mais fácil de cortar. E depois só ir achatando as quinas pra ela ficar redondinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar ela de ladinho, todas as laterais. E vou fazer esses risquinhos, ó. Com seu estilete mesmo. Risquinhos pra simular as sardinhas da minha escova. Minha escovinha tá pronta, é só vir aqui e colar. Vou até deixá-la um pouquinho inclinada quando eu colar, pra que ela fique aparente as sardinhas, mais ou menos assim, sabe? Ou até do avesso. Mas, basicamente, tá prontinha essa decoração também. Eu só vou deixar secando cada item separadinho da base. E quando tiver tudo mais sequinho, eu coloco água e posiciono, enfim, faço o cenário da forma que tava agora. Pra fazer a base da mala de viagem, eu vou usar essa massa. Eu tonalizei num roxinho bem clarinho, próximo ao branco, mas tem uma tonalidade de roxinho, de lilás. Vou usar meu cortador, aperto e giro. E agora, eu vou fazer a mala de viagem da aniversariante. Tá, então a base vai ser branca mesmo. Eu vou fazer primeiro uma bolinha, deixar o mais homogêneo possível, sem fissuras. Dou uma achatada e agora com a minha espátula eu vou deixando ela mais retangular, com carinha de mala. Eu vou achatando, caso precise. Eu vou pegar essa minha faca maior, pra não ter risco de ficar marcadinho. Como essa é menor, ela é capaz que fique marcadinha, porque ela não alcança todo o tamanho dessa pasta que eu separei. Ó, basicamente, o corpo, então, da minha mala vai ser essa. Só que pra deixá-la com mais carinha de mala, eu tenho que dar aqueles beliscões na ponta pra que ela fique bem vincadinha.
Na quininha, você vai usar 3 dedos, ó. Então, um dedo aqui nessa face, o dedão na outra face e outro dedão na outra face. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai unir os dedos. Aí, vai fazer com que crie uma pequena quininha, tá bom? Só lembrando, tá? Eu tô fazendo essa decoração com minha foto de referência do lado, tá? Para que, primeiro, otimize muito meu tempo e que fique, segundo, né? Para que fique mais realista possível com a mala da aniversária. Agora, eu vou fazer... Eu só vou pegar a base dela pra gente comparar o tamanho. Eu tô achando a mala muito alta, então, ó, eu vou vir com o meu facão aqui e nada mais do que ir cortando a massa que eu tinha feito, ó. Eu vou cortando delicadamente. Eu não vou cortar de uma vez só, porque é bem capaz que eu estique a massa e o que eu fiz vai ficar muito deformado. Então, eu vou cortando devagarinho. Pronto, ó. Cheguei do outro lado, eu coloco essa parte de baixo, que eu acabei de cortar pra baixo, e pronto, ó. Aqui tá bem mais harmônico, tá bom? Antes tava muito alto. A mala, ela tem umas florzinhas aqui. As florzinhas eu vou pintar à mão, mas os detalhes dela eu vou fazer aqui com a massa. Eu vou deixar nível menor. Eu vou fazer o zíper dela. Então, para que isso seja possível, eu preciso ter uma fita, uma faixa bem grandinha que comporte toda a extensão da mala ao redor dela. Vou fazer algo bem fininho mesmo. Quanto mais fininho, mais delicado fica. Fiz o meu zíper. Eu vou até simular que eu tô colocando ele aqui, só pra eu ter certeza que vai dar volta na mala. Por pouco, mas deu. Então, beleza, vou deixar aqui de ladinho. Eu só preciso ser rápida, porque senão vai secar. E quando eu for movimentar essa faixa, ela vai rachar, bem capaz de rachar. Pronto, eu vou vir aqui, vou deixar meu roxo encostadinho aqui. Só que pra ficar mais delicado, eu vou misturar com o branco, ó. Meu branco tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar bem pouquinho do roxo e trazer pra cá. Por quê? Porque é mais fácil eu chegar na tonalidade que eu quero, colocando a cor mais escura na cor mais clara do que a mais clara na cor escura. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho também. Já tá num tomzinho que eu quero. Deixa eu só limpar o pincel para que não tenha sobra. E pronto. Então, eu vou vir aqui e fazer desenhos de flores. Vamos lá. Aqui não tem segredo não, então deixa a sua foto de referência do lado e manda bala. Eu já vou aproveitar e vou colar aqui em cima da base, porque depois capaz que eu não tenha posição pra colá-la aqui em cima. Então, eu vou pegar minha aguinha. E posicionar minha mala do jeitinho que eu quero. Dou uma leve apertadinha pra ela ficar no lugar. Aí, quando eu precisar pintar as laterais, fica mais fácil de eu pegar na base do que na própria mala, tá? Enquanto eu fazer isso, eu dei uma carimbada na minha mão. É assim que funciona. É a vida, é a vida. Vamos seguir.
Pronto. Feito, então, toda a pinturinha dela, eu vou vir aqui. Eu vou passar a água em toda a extensão da minha faixa. E aconteceu o que eu falei, tá? Ela já ficou um pouco mais sequinha. Então, até por isso que eu tô passando a água, pra deixá-la um pouquinho mais hidratada. Pronto, agora que tá bem coladinho, eu vou pressionar bem as laterais para que de fato grude esse zíper. A alça eu vou fazer do mesmo tomzinho mesmo. Eu vou fazer a alça tanto nessa lateral quanto na parte superior. Faço uma minhoquinha. Pronto, dessa minhoca que eu fiz, eu já consigo tirar as duas alças que eu preciso. Então, essa vai ser uma alça, essa é a segunda. Antes de eu grudar a alça aqui, eu vou fazer um negócio. Claro que não podia faltar esse detalhe que eu tanto amo, que é fazer um pontilhadinho onde, enfim, remete ao tecido, coisa do tipo, tá? É bacana fazer. Quanto mais detalhe você fizer, mostra que realmente você pensou em tudo, tá? E você executou tudo. Então, vamos lá. Eu só vou passar essa ferramenta para criar esses pontinhos onde tem um zíper, ou seja, nessa faixa que eu acabei de aplicar, tá? Eu vou fazer com bastante cuidado. É só para marcar mesmo. É só um detalhezinho mesmo, para não ficar essa faixa totalmente reta. Vou vir aqui, é hora de fazer a alça. A alça, eu vou fazer o seguinte, fiz a minhoquinha e agora eu vou dar uma dobradinha nas duas pontas. E ainda venho com a minha ferramenta para dar uma quina aqui, ó, para vincar bem mais. Prontinho. Vou só acertar. E depois eu vou vir e grudar aqui em cima, tá? Só que eu não vou fazer isso agora, porque eu quero que ela seque primeiro, fique bem durinha, pra depois eu colá-la aqui em cima, tá bom? Porque se eu fizer isso agora, capaz que ela fique toda murchinha pra baixo, tá? E não é o que eu quero que ela fique bem sequinha pra ficar bem retinha, tá bom? E eu vou fazer, então, a mesma coisa nesse aqui, porque eu vou colocar em cima. Eu só vou posicionar aqui, junto com vocês, pra ter certeza que esse tamanho tá bom. Então, ó, pra lateral, tá bom? Eu só vou ainda cortar mais um pouquinho. Prontinho. E agora, pra parte superior, eu acredito que eu vou ter que cortar um pouquinho. Ah, não, desse jeitinho tá bom. Esse aqui, eu vou colocar aqui atrás. Então, eu já posso até colar, porque eu vou colocar aqui. Então, não tem problema. Ele vai ficar no plano mesmo, então não tem problema de secar aqui. Eu vou dar um empurrãozinho pra baixo, pra ficar bem mais acabadinho. E pra completar ainda mais a decoração, eu vou vir com o meu boleador e vou aplicar aqui nesses espaços vazios. Eu vou fazer 4 bolinhas, vou colar uma de cada ladinho. Então, ó, essa aqui é a minha referência. Eu vou fazer outras 3 rodinhas. Eu vou pegar o meu boleador
Deixa eu virar pra vocês. E vou fazer um furinho onde eu quero colocar as rodas. Venho com a água. Eu vou colocar com o próprio boleador pra não aplicar mais do que eu devo. Porque como tem pintura, a pintura acaba sendo um pouquinho mais delicada em relação à água. Ó, posicionei. Pronto, as 4 já estão nos lugares que eu quero. Eu venho aqui e pressiono com mais força, para que elas não saiam desse lugar. Como esse puxador já tá bem sequinho, eu vou aproveitar e vou colar. Pronto, ó. E posicionei no lugar onde eu quero. E ela ficou desse jeitinho, tá? E não tem segredo, eu vou colocar em cima do papel toalha, então, pra ficar bem sequinha. Agora eu vou fazer a decoração do churrasco. Então, já peguei minha massa preta, vou esticar lá na bancada, recorto, então, pressiono e dou uma giradinha, tiro o excesso lateral, venho com o meu outro cortador e vou posicionar bem no meio. Então, você tem que olhar 360 aqui, pra ver se tá bem no meio do seu círculo, né, da decoração. Eu vou dar uma leve apertadinha pra baixo, não é pra cortar, é só pra marcar. Então, pronto, ó, cortei, maravilha. Eu só vou, então, acertar as laterais, porque como eu ainda não removi do silicone, eu preciso ainda acertar as laterais, tá? Antes de continuar mexendo nela, eu vou deixá-la secando em cima do papel toalha para que ela fique um pouquinho mais rígida, tá bom? Porque como é cor escura deixa a pasta bem mais molinha, bem mais molhada, tá bom? Enquanto ela seca um pouquinho, eu vou fazendo a grelha para colocar aqui em cima. E para fazer a grelha, nada mais é, né, do que fazer algumas minhoquinhas. Então, primeiro eu faço uma bolinha e depois eu vou esticando, abrindo a massa com o dedo. Com o dedo, com a palma da mão, até você ver que vai ficar numa espessura que você deseja. Eu vou fazer aproximadamente umas 5, 6 minhoquinhas pra gente poder cobrir legal e preencher aquele círculo que a gente acabou de fazer, que é o fundo da grelha, da churrasqueira, digamos assim, e agora vai ser a grelha em si. Vou trazer minha base aqui, eu vou posicionar as tirinhas que eu acabei de fazer. Coloquei aqui, eu vou cortar o excesso de cada uma delas para aproveitar o que restou. Então, ó, aqui eu vou conseguir reaproveitar essa parte para esse lado. E aqui também eu vou conseguir reaproveitar para esse ladinho também, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. O que eu vou fazer? Eu vou cortar onde tem essa marcação que eu fiz com esse meu cortador, pra ficar algo bem mais acabadinho, tá? Mas antes eu vou... Deixa eu ver se vai dar. Não, acho que até dá pra cortar aqui, ó. Eu ia tirar daqui de cima pra cortar, mas não precisa. Ó, super funcionou. Então, antes eu vou colar já essa grelha pra facilitar o trabalho. Agora, olhando de cima, eu só vou ajeitar, então, pra ver se o espaçamento delas estão todos iguais, pra ver se tem alguma linhazinha torta. Então, agora, são os retoques que eu preciso dar pra depois garantir que elas vão secar no lugarzinho que eu quero. Pronto. Então, agora eu vou apertar um pouquinho, com um pouquinho mais de força, mas não tanta, porque eu não quero achatar. Eu quero deixar nesse formatinho de cilindro mesmo, tá? Então, vai ficar assim, pronto. Aí, agora sim, eu vou recortar onde eu fiz esse corte com esse meu cortador aqui, tá? Então, com cuidado pra não cortar mais do que deve.
Você faz uma marcaçãozinha e vai afundando com um pouquinho mais de força cada vez mais. Ó, faço umas 6 marcações aqui, cada vez mais profunda. Esse finalzinho aqui, fiquem tranquilos, porque eu vou colocar pra dentro com a espátula, tá? Agora é só tirando o grosso mesmo, pra ficar bem acabadinho. Pronto, ó, tirei o grosso desse lado, agora eu vou tirar do outro. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com uma espátula, deixa eu só limpar a mesa. Eu vou vir com a minha espátula e vou empurrar, colocando pra dentro essa sobrinha. É bem tranquilinho. Empurrar, colocando pra dentro. Eu faço isso dos dois lados. Acerto novamente essa bordinha que eu criei. A princípio, ele vai ficar assim. E vai voltar, então, pra cima do papel toalha pra ficar mais sequinho. Agora, eu vou começar fazendo a decoração, a comidinha, né? A carne, queijinho, bife, enfim. Colocar essas decorações em cima da minha grelha, que eu acabei de fazer, tá? Eu vou deixar até a grelha bem pertinho aqui do meu lado, pra eu ir checando o tamanho, pra ver se tá bom ou não, tá? Vou começar fazendo uma linguiçinha, então. Eu peguei esse tomzinho aqui de vermelho um pouquinho mais queimado. É bem simples, né, fazer uma linguiça. Então, primeiro eu vou fazer uma... Opa, o copinho tá vivo. Vou fazer primeiro uma bolinha, tá? Fiz a bolinha e agora eu vou esticar a massa. Na verdade, enrolar, né, de um lado pro outro, ó. De um lado pro outro. É até bom que aconteceu isso pra mostrar pra vocês. Por exemplo, ó. E por que aconteceu isso? Porque a massa, ela tá muito seca, tá? Fique tranquila, você não perdeu a massa. E pra que a gente possa salvar, hidratar de novo a massa, pra ela ficar bem molinha pra gente trabalhar, é só vir aqui com um copinho d'água, dar uma tocada na água com o seu próprio dedo, não precisa encharcar. Você tira o excesso, ó, dá um toquinho aqui pra tirar o excesso, vem aqui e passa o dedo na massa e mistura. Mistura bastante. Até a gente sentir que a massa, ela tá bem molinha e ótima pra gente trabalhar de novo, tá? Você vai colocando o dedo na água e trazendo a água pra cá, quantas vezes for necessário, mas só toma cuidado, tá? Principalmente em quantidades pequenas, porque quanto mais água você coloca, mais úmida essa massa fica. Então, caso você perca a mão, a massa vai ficar muito mole, vai ficar colorindo, né? Tingindo o seu dedo, tingindo sua superfície de trabalho. E para que você volte a trabalhar com ela, você vai ter que esperar ela secar um pouquinho para que você consiga mexer sem dar muita dor de cabeça para você, tá? Então, vai aos pouquinhos que você consegue chegar na textura de novo, né? Para você trabalhar bem, beleza? Então, pronto, ó. Aqui a textura já tá boa, ela gruda no dedo, mas a gente consegue claramente tirar. É só você encostar na massa e arrastar, esfregar nela, né, na verdade, que você vai tirando o excesso que tá preso no seu dedo. Pronto, ó, tirei. Vou dar uma limpada aqui na bancada. Vou dar mais uma mexida. Ela já tá bem molinha, tá? Então, beleza. Vou limpar meu dedo de novo. Então, ó, vamos de novo. Eu vou fazer a bolinha primeiro. Vou diminuir a bolinha, porque senão vai ficar muito gigantesco. Fiz a bolinha. E agora, eu vou deslizar meu dedo de um lado pro outro, pra gente fazer um cilindro. Ela vai ficar assim. E eu vou fazer uma marcaçãozinha nela. Depois eu vou vir com meu corante preto e vou pintar esse tracinho pra simular que queimou, né? Queimou essa parte, que ela tá mais escurinha, tá? Então, ó, uma linguicinha.
Eu vou colocar ela até aqui em cima pra vocês verem, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Mas quando eu tingir de preto, né, fazer essa linha, vai dar mais vida a essa decoração. Eu vou fazer agora hamburguinhos com queijo. Então, eu vou esticar a massa aqui em cima. Vou usar meu cortador. Vou fazer 2 marcações porque eu quero 2 hamburguinhos. Venho aqui. Faço o outro. E agora eu vou fazer o queijo derretido em cima deles. Vou só deixar um pouquinho de lado. Deixar aqui em cena pra vocês saberem que eu tô fazendo o queijinho desses hambúrgueres. Esse aqui eu vou tirar o meu nivelador. Vou simplesmente esticar aqui. Eu vou fazer 2 quadrados. Então, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Eu venho aqui, só pra saber se esse tamanho tá bom. E posiciono aqui. Eu vou dar uma cortadinha a mais dos 2 lados. Então, corto aqui. E corto aqui. Pronto, tá? Vou colocar aqui, eu já vou até pingar um pouquinho d'água, porque eu vou criar um movimento nesse queijo pra insinuar que ele tá derretendo, né? Que ele tá caindo pra baixo. Então, pronto, aqui tá criado. Aí, com a unha mesmo, com a espátula, você dá um empurrãozinho pra baixo, ó. Pronto. Ó, ele vai ficar assim. Essa coisa fofa. E coloca em cima do papel toalha. E pronto, eu vou fazer um segundo queijinho pro segundo hambúrguer. Mais um hamburguinho e vai pra cima do papel toalha. Eu vou fazer agora uma carninha. Vou tentar fazer uma gordura nela também. Então, ó, estiquei aqui minha massa. Eu vou cortar mais ou menos o formato grosso dela. Mais ou menos assim. Vou vir com a minha massa branca. Vou fazer uma linha, uma minhoquinha nela. E vou abraçar essa massa marrom, tá? Pode apertar com a unha mesmo, porque a intenção é ligar uma coisa com a outra. E como a carne assim, ela não tem uma forma perfeita, nos ajuda nesse quesito. Pronto. E agora, eu vou ajustando esses cortes retos e geométricos que eu fiz, pra ficar um formatinho de carne. Pronto, e mesma coisa, eu vou fazer umas marcações nela, e depois eu vou vir com um corante preto, pra deixá-la com mais carinha de queimada, de tostada, de bem passada. O que pra muitos isso é a morte. Querem mais sangrando a carne. Pronto, vou deixá-la assim, secando um pouquinho, e depois eu venho com um pincel com um corante preto, ou até em pó mesmo, funciona super aqui, e trago essa vida pra essa carninha. Agora, eu vou dar uma tostadinha nessa carne e também nessa linguiça. Vou pegar aqui meu corante marrom. Eu vou misturar um pouco com o meu branco, pra ele ficar mais levinho.
Até trouxe a câmera pra cá pra vocês verem certinho. Mas, por exemplo, ó, aqui eu pinguei a gota pura de marrom e aqui eu pinguei a gota branca. Eu trouxe uns tonzinhos bem pouquinhos, assim, com o pincel molhado, bem pouquinho, pro tom branco. Por quê? Porque é mais fácil você chegar num tom mais escuro do que você clarear um tom super escuro que você já tinha, tá? Então, do branco eu transformei nesse marrom mais escuro, só que mais claro do que esse puro, tá bom? Então, ó, tô aqui, então eu vou marcar onde eu fiz essas marcações. Vou dar leves toquinhos perto dessa marcação que eu fiz mais forte. Eu poderia fazer isso também com uma esponja, tá? Também super funcionaria. Então, ó, venho dando os toquinhos com o pincel mesmo, só pra dar uma meladinha e também simular, né, que tá mais tostadinho nessa parte. Assim, eu vou fazer o mesmo com a linguiça. A linguiça eu vou passar aqui, ó. Assim já dá uma outra cara, né? Vou pegar aqui na gordura também. Na gordura eu vou dar uma leve pintadinha, porque ela não é 100% branca, né? Então, ó, tô dando uma leve pintadinha nela. Eu vou pintando até eu ver que tá bom, tá? Tá bem parecidinho com o real. Prontinho, essa coisa fofa. Vou colocar, obviamente, em cima do papel toalha. Eu vou levar com a espátula pra que eu não me manche e também eu não manche a pasta já modelada. E pronto, aí logo após isso eu vou fazer a colagem, tanto essa de churrasco, né? Vou colar então essas comidinhas em cima da minha base. Tanto essa de churrasco quanto a de limpeza também, a produtos de limpeza. Eu mostro o resultado pra vocês. Está aí uma decoração que eu super ficaria com dó de comer. Foi tudo feito e pensado em cada detalhe, viu? Mas e aí, pra quem você daria um kit desse? Espero que tenham gostado, mas não esquece do like, hein? E até a próxima!